Olá, o meu nome é Mariana e eu sou museóloga. Eu vou ser responsável pelas aulas de conservação de vocês. Sejam todos muito bem-vindos! Hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante para a gente embasar as aulas futuras. Como vocês sabem, esse bloco de aulas que eu divido com a professora Jaque de Restauro, a gente vai falar sobre bens culturais, a gente vai falar sobre reintegração, sobre acondicionamento, a gente vai falar sobre formas de fazer com que um bem dure o máximo possível, prolongando a vida dele, né? E por que é importante a gente trabalhar isso? Bom, a principal razão para a gente trabalhar a questão da preservação, da salvaguarda e do restauro de bens culturais é porque eles são um patrimônio. E é sobre isso que a gente vai falar agora. O que é, então, um patrimônio? Bom, a origem da palavra patrimônio vem lá da Roma Antiga. Era a ideia de um bem que era passado de geração para geração. Ou seja, não é muito diferente do que a gente tem agora quando a gente pensa num patrimônio individual. Numa família, se falece alguém e essa pessoa tinha algum bem, uma casa, um carro, alguma coisa assim, é passado de herança para as pessoas da mesma família. Tenham essas duas questões em mente, essas duas palavrinhas. O patrimônio e a herança, porque isso tudo está muito relacionado com a ideia de patrimônio cultural, que é o que a gente trabalha aqui no projeto Memórias Construídas. A ideia de patrimônio cultural, então, seria uma expansão dessa noção de herança, mas não seria uma herança individual, algo que você herda do seu avô, algo que você herda do seu pai, é algo que você herda da sociedade, da comunidade e do entorno em que você está inserido. É algo que ajuda você a construir a sua própria identidade. De uma forma geral, o patrimônio ele pode ser dividido em duas formas. Ele pode ser dividido entre patrimônio material e patrimônio imaterial. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho a noção de patrimônio material e semana que vem a gente vai falar mais sobre o imaterial. E quando surge a ideia da preservação de um patrimônio? Bom, isso começa a surgir lá na Revolução Francesa. Vocês sabem que na Revolução Francesa teve a destruição de vários espaços públicos, porque esses espaços públicos eles lembravam de alguma forma a monarquia, e era um regime que estava querendo ser derrubado naquele momento. Então, palácios foram assaltados, igrejas foram depredadas e várias coisas começaram a acontecer nesse sentido. O governo então pensou que era importante que alguns marcos fossem lembrados, mesmo que houvesse essa noção de também fazer com que esses espaços fossem esquecidos. Então, na tentativa de manter viva a memória de alguns desses espaços, houve um processo de institucionalizá-los como patrimônio. Essa ideia ela se intensifica bastante no período entre guerras. Por quê? Porque é um período que está acontecendo a destruição massiva de vários imóveis, de vários espaços, de vários locais públicos também, assim como aconteceu na Revolução Francesa. Então surge a ideia de algo que deve ser preservado, um patrimônio que não pertence a uma pessoa, não pertence necessariamente a um país, um patrimônio que pertence a todos. Surge então a ideia de um patrimônio cultural. O que pode ser então um patrimônio material? Quando a gente pensa então em patrimônios materiais, eles podem se dividir em dois. São os patrimônios móveis e os patrimônios imóveis. O que seriam os patrimônios imóveis? Os patrimônios imóveis vão ser os sítios arqueológicos, cidades históricas, edifícios ou monumentos, por exemplo. E quando a gente pensa em patrimônios móveis, a gente está falando de documentos, a gente está falando de arquivos, a gente está falando de bens museológicos, a gente está falando de materiais arqueológicos, artefatos, obras de arte, enfim. A gente tem uma gama enorme de acervos que são móveis e a gente tem
uma representatividade grande de acervos que são imóveis. Vou trazer exemplo para vocês dos dois. Se a gente pensa em acervos imóveis, a gente está falando, por exemplo, da cidade de Ouro Preto, que o centro histórico foi inteiro tombado. É um patrimônio reconhecido pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, por exemplo. A gente pode pensar também no Obelisco, de São Paulo. A gente pode pensar também na Casa das Rosas, na Avenida Paulista. Enfim, a gente tem diversos bens que são tombados. Quando a gente pensa em bens imóveis, a gente vai pensar em uma coleção de um museu, por exemplo. A gente vai pensar no Abapuru, que é uma obra de arte. A gente vai pensar em um acervo arqueológico que seja representativo, como urnas funerárias, como material etnográfico, enfim, são diversos os tipos de bens que podem ser tombados. E o que interessa pra gente se a cidade de Ouro Preto foi tombada como um patrimônio histórico? Isso faz com que a gente se reconheça e reconheça aquele período histórico como parte de nós, como parte constituinte da nossa identidade. Os patrimônios, eles servem exatamente para isso, eles são marcos na nossa identidade. Eu sei que quando a gente pensa em Ouro Preto, pode ser algo distante para algumas pessoas que não residam em Minas Gerais e que não residam naquele espaço, mas a gente tem que lembrar que o ciclo do ouro, no qual faz parte, a cidade de Ouro Preto, ela foi relevante de uma forma geral para a construção do Brasil como uma nação. A gente pode ter exemplos mais próximos também. Por exemplo, na cidade de São Paulo, eu dei o exemplo da Casa das Rosas. A Casa das Rosas é uma mansão que está localizada na Avenida Paulista e representa o auge do ciclo do café, quando os barões do café construíam suas mansões localizadas naquela avenida. Ela é o resquício, ela é um marco do que aquela avenida foi um dia. Você olha para a Casa das Rosas e você consegue imaginar como era o resto da avenida nos seus tempos áureos, nos tempos em que aquilo era um espaço residencial. Legal, a gente pensa nisso e ainda assim está refletindo aí, a história de uma determinada elite da cidade de São Paulo. Isso representa pouco o nosso cotidiano? Talvez. A expansão da cidade muito acontece por causa do ciclo do café, mas além disso, a gente tem que lembrar que o patrimônio ele não é algo que seja voltado para uma pessoa, que seja voltado para uma classe, que seja voltado para o que quer que seja. Ele acaba indiretamente representando as outras também. Por que isso? Porque as formas de leitura que a gente pode fazer de um determinado patrimônio são infinitas. A gente pode utilizar o exemplo da Casa das Rosas para estudar, que nem eu falei, a evolução e o desenvolvimento da cidade de São Paulo. E com isso explicar a migração das pessoas do centro da cidade para os outros polos dos seus entornos. E isso também explica a criação das regiões periféricas. Porque tem o centro econômico, tem o centro comercial e as pessoas precisam servir esses espaços e elas acabam migrando para regiões mais distantes e mais distantes e mais distantes do centro e mais distantes também das regiões nobres. Então, quando a gente faz a leitura de um patrimônio, a gente pode fazer essa leitura representando diversas formas de interpretação dos seus contextos. Tendo isso em mente, a gente pode pensar em patrimônios que são muito mais próximos de nós. O patrimônio ele não precisa ser um prédio histórico com uma arquitetura bonita, ele não precisa ser um bem artístico, Ele pode ser algo que represente uma comunidade, que represente um espaço menor, que represente uma cidade do interior, enfim. Ele pode ser, de repente, um terreiro utilizado para religiões de matriz africana. E aí você vai ter todas as referências imateriais, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso na aula que vem, e a gente vai ter o espaço em si, que vai ser um espaço de memória, que pode se tornar um patrimônio. Claro que ele talvez não seja um patrimônio representativo para a nação, e talvez não seja um patrimônio representativo para o Estado, mas de repente para aquele determinado bairro é tão relevante que acaba sendo relevante para o município inteiro. Enfim, as possibilidades de interpretação do patrimônio e de apropriação do patrimônio são enormes. E quando a gente pensa em nós como pessoas, a gente acaba sendo um reflexo desse patrimônio com o qual a gente convive. Na aula que vem, isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente pensar em patrimônio imaterial também.
Uma outra questão importante quando a gente fala de preservação do patrimônio é trabalhar as instâncias em que essa preservação acontece, em que essa salvaguarda do patrimônio acontece. Esses são termos que vocês vão se familiarizar agora no começo e que daqui a algumas aulas eu vou aprofundar e trazer detalhadamente para vocês o significado. Então, tenham em mente aí enquanto vocês ouvem o que eu estou falando, porque a gente vai discutir mais sobre isso também. Essas instâncias, elas vão representar o grau de relevância desses bens. Eu acabei de falar, né, por exemplo, de Ouro Preto, ou daquele exemplo do terreiro, mas a gente vai pensar em como isso funciona na legislação. Que nem eu falei, quando um patrimônio ele é tombado em nível nacional, o órgão que é acionado para isso é o IPHAN. Quando a gente tem algo que é importante para a humanidade, vocês estão acostumados a ouvir que determinado espaço é um patrimônio da humanidade, o órgão que é acionado é a Unesco. Quando a gente pensa em algo aqui no estado de São Paulo que é tombado, nós temos o CONDEFAT. E cada município vai ter o seu órgão ou vai ser feito um mecanismo de tombamento na instância municipal também. Quando a gente avalia um determinado bem, a gente vai pensar que ele pode ser tombado em diferentes instâncias. Então, por exemplo, Ouro Preto é um patrimônio nacional, é um patrimônio do estado de Minas Gerais, é um patrimônio mundial. A gente tem todas essas questões que são trabalhadas e isso é bem bacana. Esses mecanismos servem justamente para que não haja uma derrubada, uma destruição e uma descaracterização desenfreada. Essas coisas elas costumam acontecer quando as cidades começam a se desenvolver verticalmente, né? Quando há a criação de prédios. Eu sei que vocês vão estudar e vão trabalhar mais sobre isso nas outras aulas e nas outras disciplinas dos outros professores, mas para vocês verem que tudo está relacionado. A gente precisa dos mecanismos de preservação do patrimônio, porque o patrimônio faz com que a gente seja quem a gente é. O patrimônio faz com que a gente seja brasileiro. O patrimônio faz com que a gente seja paulista. O patrimônio faz com que a gente seja paulistano. Enfim, a gente tem que pensar em tudo isso e valorizar o nosso patrimônio. E a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso na aula que vem também. Então, a ideia hoje foi trazer um pouquinho do que é o patrimônio cultural, do que é o patrimônio material, de como ele pode funcionar, porque a gente vai trabalhar detalhadamente sobre isso mais para frente e é importante que a gente tenha uma base. Essa semana eu vou deixar para vocês uma atividade. E a atividade vai ser pesquisar aí na cidade de vocês, no bairro de vocês, talvez, algum patrimônio material. Pode usar o Google para isso, pode andar pelas ruas do bairro, pode pensar em algo que não é um patrimônio, mas que vocês consideram que poderia ser, pensando nessa ideia de representatividade para o bairro. Sejam criativos. E eu acho que vai ser bem legal e que a gente pode ter resultados bem interessantes. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem falar comigo, eu estou sempre disponível. Foi um prazer, sejam todos muito bem-vindos ao curso e até logo!